Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 8. Relacionamento sexual segundo a perspectiva cristã. A paz do Senhor. Estamos agora na lição de número 8, com o título Relacionamento sexual segundo a perspectiva cristã. Estamos aí na terceira lição que aborda o tema sexo. O texto do dia. Provérbios 5,18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Síntese da lição. A perspectiva cristã positiva é a satisfação sexual compartilhada e saudável para uma vida conjugal feliz, preservada pela fidelidade. Nós estaremos estudando sobre dois textos bíblicos, um no Velho Testamento, Provérbios 5:15 a 19, e 1 Coríntios 7, 1 a 5 no Novo Testamento. Alguns livros bíblicos tiveram dificuldade para ser inclusos no cânon, quando foi feita a canonização dos livros bíblicos, devido aos temas de sexualidade. Então, alguns questionaram se esses livros realmente eram inspirados. Dentre eles, Cantares e também Provérbios, que vamos utilizar aqui nesta lição. Inclusive, alguns pais da igreja, principalmente no terceiro século, quarto século, tentaram espiritualizar demais esse texto, fazendo uma comparação entre o relacionamento de Deus com a igreja. Existem textos específicos que tratam e abordam desta forma, de forma simbólica. Aí é importante observarmos o gênero literário, que é uma simbologia mesmo, um relacionamento entre Deus e a sua igreja e o seu povo por meio da comparação com o casamento, que não é o caso aqui. Aqui trata-se mesmo do relacionamento sexual, do relacionamento entre um homem e uma mulher. E nós vamos estudar também na primeira epístola aos Coríntios, que trata também da questão da abstinência sexual e a castidade. Nós vamos ver que são influências da sociedade que vão sendo inseridas na igreja e que Paulo passa a trabalhar com a igreja. Uma resposta às dúvidas que surgiram devido à disparidade entre a novidade de vida do cristão e a sociedade, como eles viviam anteriormente. Chamava a atenção essa mudança de comportamento. No primeiro tópico, com o título Relacionamento Sexual no Casamento, com base no livro de Provérbios, capítulo 5 a seguir. Primeiro item, a dificuldade na canonização dos textos bíblicos que tratam do relacionamento sexual. Conforme já citei na introdução, então na época da canonização, alguns textos tiveram dificuldade e por pouco não ficaram fora do cânon bíblico. Graças a Deus que não foi feito isso e nós temos hoje, como disse um dos mais famosos, é o Cântico dos Cantos, permeados por referências de amor. Esses livros eles foram bastante difundidos na idade medieval como meios explorados por intelectuais cristãos e que também inspiraram a arte e a literatura. E isso nós vemos em alguns quadros, alguns escritos a respeito desse relacionamento. Então a influência que tiveram já esses livros nessas questões também. E o texto que nós vamos ver é o texto de Provérbios, e que cita aqui textos sobre o relacionamento do homem e a mulher. O item 2, a escolha do cônjuge é uma das decisões mais importantes da vida. Baseado nesse texto de Provérbios que nós estamos estudando, eu destaco essa questão da escolha do cônjuge. No texto nós vemos que a esposa tem diferentes deveres e obrigação, mas a preservação da fidelidade é de responsabilidade de ambos, por mais que existem influências culturais tratando diferente do homem e da mulher. Mas o texto deixa bem claro essa questão da importância da fidelidade de ambos. A vida a dois deve ser construída como uma parceria, de forma que a felicidade seja mútua. Não é a felicidade de um ou outro casal, mas a felicidade dos dois.
Sempre quando eu faço uma cerimônia de casamento, geralmente eu faço uma conversa pré-nupcial com os noivos. Uma das perguntas que eu faço é: por que você quer casar com fulano? Ou por que você quer casar com Beltrana? E a resposta geralmente é porque eu vou ser feliz com ele e etc e tal. Aí eu pergunto: você já pensou que se você quer casar com fulano não é para fazê-la feliz e você também ser feliz? Que geralmente também a pessoa está pensando em si. Mas aí é mútuo, a felicidade deve ser mútua, não tem como um casal ter um feliz e o outro, né, não ser feliz. Então os dois devem pensar na felicidade do casal, de ambos. O jovem e mesmo adolescente, já citei anteriormente, ele deve começar a pensar na sua vida conjugal já nessa fase, porque alguns deixam para a última hora e vão na ilusão da paixão e chegam ao casamento sem uma preparação devida. E nessa idade, nessa faixa, que geralmente as pessoas, a maioria, passam a conhecer a pessoa que ele vai dividir o resto da sua vida, principalmente no ambiente evangélico, na igreja, ambiente da igreja. Geralmente eles conhecem a parceira, o cônjuge, durante essa idade, jovem e adolescente também. Por isso a importância de estar atento para verificar se realmente é a pessoa adequada para estar ao seu lado, a pessoa que você pode fazer feliz e também vai te fazer feliz. Muitas coisas devem ser observadas. Então, essa decisão merece ser bem acertada, porque vai impactar o resto da sua vida, vão conviver juntos. E às vezes a pessoa, na empolgação, não para pensar nisto. Por isso que hoje nós temos muitos casais frustrados e infelizes, mesmo dentro da igreja, que têm preservado os seus casamentos, mas têm passado dificuldade, porque a decisão lá no seu namoro, no seu noivado, não foi acertada, não foi feita de uma maneira sólida. Então, essa decisão vai impactar o resto das suas vidas e também de pessoas próximas de você e pessoas que surgirão através desse relacionamento. Por isso, a importância da escolha do cônjuge como uma das decisões mais importantes da vida. Por isso, o título que eu coloco nesse item. O item 3, o relacionamento sexual é para ser desfrutado com a pessoa certa no casamento. Então, Provérbios 5, 15 a 19, que nós citamos, que é um texto poético, ele trata, como eu já disse, do relacionamento sexual. O poeta recomenda: beba da água da própria cisterna, né? Então, um simbolismo oriental da época é uma forma de se referir à esposa, à cisterna, à fonte de águas. Então, não é água para água, é uma fonte que é constante. Então, essa beber da fonte está falando dos prazeres sexuais que devem ser desfrutados pelo casal. E aqui fala a sua própria fonte, ou seja, não buscar fora, mas a fonte que foi escolhida para ter uma vida em conjunto, para serem felizes juntos. Fala aqui da fidelidade, não tomaram cuidado com as ofertas de fora. E coloco também na lição que a liberação sexual antes do casamento não é uma prova de amor. Então existe entre os jovens, às vezes, aquela chantagem emocional em que um jovem faz uma chantagem, geralmente os rapazes com as moças, pedindo uma prova de amor. Ou seja, liberar ou ter relação sexual antes do casamento como uma prova. Se você me ama, então nós poderemos ter, se entregue para mim, etc. Mas isso não é prova de amor. Isso não pode ser usado e as pessoas devem estar atentas para essa questão. E eu coloco também uma situação após o casamento, né? E mesmo para jovens, porque às vezes os jovens não recebem essa orientação ainda enquanto solteiros. Vejo como isso uma dificuldade, um gap que nós temos nas nossas igrejas, numa preparação para o namoro, preparação para o noivado. Então são questões que às vezes eu tenho que trabalhar, como eu disse também, ao fazer uma cerimônia de casamento, por saber que na igreja muitas vezes não é trabalhado isso, sobre a maneira de satisfazer as necessidades sexuais um dos outros, sem sacrificar a dignidade um do outro.
Então, trabalhe sobre as diferenças de comportamento entre o homem e a mulher quando se trata do relacionamento sexual. O que a mulher mais chama a atenção da mulher? O que mais chama a atenção do homem no sentido do relacionamento sexual? Então, o casal deve trabalhar isso, deve conversar sobre isso. Em muitos casos, às vezes até preciso ter em alguns casais que têm dificuldade nessa área, até um aconselhamento, um tratamento com um profissional da área. Então, quanto mais se conversar, ser explorado essa questão da satisfação mútua em relação ao relacionamento sexual, melhor para o casal. Item 4, o relacionamento sexual e a fidelidade conjugal. Então, quando o prazer é compartilhado, essa é o foco no verso 16 a 19 do texto em Provérbios que nós estamos lendo. Quando o prazer é compartilhado, existe essa também a fidelidade mútua é uma consequência natural, porque estão alimentados. Eu até coloco no livro, se não me engano, eu não sou da área rural, até os 8 anos morei na área rural, mas algumas pessoas dizem que a ovelha, para você manter uma ovelha dentro do próprio curral, não é a cerca que vai fazer a diferença, mas sim a alimentação. E eu faço uma analogia no sentido do relacionamento conjugal também. Uma ovelha bem alimentada, ela não vai buscar alimento fora. Então, essa é uma dificuldade que nós temos muitas vezes nos casais dentro da nossa igreja, onde não são cumpridas as suas obrigações, entre aspas, ou seja, não se mantém um bom relacionamento, e isso faz parte desde o início da manhã, o relacionamento entre as pessoas, na conversa, e às vezes as pessoas querem resolver isso na cama. Então deve ser tratado isso no longo do dia. O relacionamento, o tratamento amável entre o casal, tudo isso vai ajudar. E eu cito até aí na lição também a questão da visão egoísta, falando sobre a masturbação também, onde a pessoa busca, mesmo entre a vida conjugal, a satisfação individual, mas aqui a recomendação é que haja uma satisfação compartilhada, onde as duas pessoas elas desfrutam desse prazer que é proporcionado pelo corpo criado por Deus. Mas não há tempo de a gente falar muito sobre isso e também de colocar no livro, mas você pode buscar essa informação também. A diferença de desejo entre o casal são questões que também devem ser tratadas, pessoas que têm um libido maior do que o outro. Isso deve ser observado, ser conversado entre os jovens e despertado também isso, para que possam, ao mesmo tempo, ou se possível, o casal possa desfrutar do prazer sexual. Por isso, trabalhar junto nessa questão e conversar com maturidade é importante para o casal. A necessidade do casal, ela deve estar acima da satisfação pessoal. Então, deve ser levado em conta o objetivo comum do prazer para os dois, e não individual. Deve haver essa cumplicidade entre o casal. E essa intimidade vai começar com o namoro, por isso que eu digo que é importante que os jovens já pensem, já analise isso durante a sua vida de solteiro, porque não adianta nós pensarmos que os jovens hoje vão viver da mesma forma que muitos casais no tempo, muitos anos atrás, décadas atrás. Existe certa afinidade, proximidade. E vai acontecer, isso como algo natural que vai acontecendo. Então, essa intimidade vai começar no namoro, só que deve haver o equilíbrio, o respeito mútuo para não levar problemas para o casamento. Então, isso deve ser tratado com muita prudência entre os jovens e, se possível, com orientação dos pais ou de um obreiro, alguém de confiança para ajudá-los nas suas dúvidas e questionamentos. Então, a aplicação prática desse tópico. Pergunto e sugiro que o professor e a professora pergunte ao jovem. Jovem, você já havia pensado na responsabilidade da decisão da escolha do seu futuro cônjuge? Quais critérios você tem utilizado para levar as pessoas a pensar sobre esse quesito, se ainda não o fez? Quando o prazer sexual é devidamente compartilhado, ocorre uma maior integração do casal e fortalece a união do matrimônio e diminui o risco da infidelidade. Então, é o prazer mútuo, a satisfação mútua entre o casal. O segundo tópico tem o título A Perspectiva Cristã a respeito do relacionamento sexual no casamento, agora baseado em 1 Coríntios. O primeiro item, Paulo responde a um questionamento dos coríntios. Então, a comunidade em Corinto, que era uma das maiores da época, que é devido já à própria influência que eu já citei dessa cidade, eles
passaram a viver em novidade de vida, que é a prática da vida cristã. E isso vai diferenciando dos habitantes da cidade e é contradizente à própria cultura da cidade. Com isso, até os próprios membros da igreja começam a surgir dúvida, porque é uma igreja nova, é uma comunidade nova. E aí fica em dúvida, até onde que eu posso ir, o que é correto, o que não é correto. Por isso que Paulo passa as orientações pela carta, por isso que Paulo responde ao questionamento dos coríntios, né? E como já foi citado anteriormente, a dicotomia dos gnósticos, que influenciava a mentalidade do povo daquele local e consequentemente também estava impactando na igreja, é a questão da matéria e o espírito, né? Dois tipos de comportamento que nós já citamos. A matéria, por ser considerada má, levava alguns a fazer o que quisessem com o corpo, porque entendiam que o corpo era mau e o que é importante era o espírito, a alma. E também aqueles que tentavam, por o corpo ser mau, mortificá-lo. E aqui que nós vamos ver nessa segunda parte. Já vimos anterior, na lição anterior, e agora a segunda parte, onde buscavam mortificar o corpo, que estava acontecendo na comunidade de Corinto. Portanto, dois extremos, né? E nós vamos ver esse segundo. Então, alguns membros da igreja, incluindo casados, incrível, que incluía não somente a questão do solteiro. Tinha os solteiros que eram recomendados a manter uma vida casta, não se envolver no relacionamento sexual para mortificar o corpo, e também pessoas que já estavam casadas, então resolveram fazer também a mortificação do corpo, purificar, como se a sexualidade, o relacionamento sexual, pudesse prejudicar a vida espiritual. E Paulo passa a trabalhar isso, né? E se tornou um grande problema, né, na comunidade, porque Paulo, de certa forma, ele passa a falar sobre o relacionamento entre o casal, e nós sabemos que existem as diferenças de libido, por exemplo, entre os casais. O desejo sexual não é igual em todos os casais, entre os cônjuges. Imagine alguém que possa até ter um preparo, uma situação que ele consegue ficar um certo período sem ter relacionamento sexual com o cônjuge, mas outros não. E aqui Paulo chama atenção, porque alguns casais resolveram, então, diante dessa influência, aderir à questão da abstinência sexual, ou seja, não terem relação sexual por um período, mas alguns tinham dificuldade. E aqui Paulo chama atenção, já pela cultura da cidade, como que a prostituição era propagada na cidade, era divulgada, e com isso colocava ainda mais em risco o relacionamento do casal. Ou seja, aquele casal que não tenha a mesma disposição do que o seu cônjuge, de manter-se um período sem ter relacionamento sexual, e de repente se defronta na sua sociedade, na comunidade, um incentivo à prática sexual, e quando ele se abstém muito tempo, aí tem uma propensão maior, e Paulo trabalha isso, para ter relacionamento extraconjugal. Então Paulo, ele começa a defender, a alertar para que essa prática não fosse utilizada na igreja, por mais que ele defenda que isso era legítimo, desde que seja consentido entre o casal e resolvido de bom senso por um pequeno período. Mas ele não recomenda isso, né? Ele fala do cuidado que deve ter por causa da questão do abstinência sexual. Paulo adverte contra os sacrifícios tolos, que não agregam nada para a vida espiritual, que era esse sacrifício que eles mesmos estavam, então, divulgando e aderindo, e que era incentivado também no meio secular em algumas situações. O item 3, Paulo recomenda o casamento, 1 Coríntios 7, 2 a 5. Então, como citado, Corinto era muito promíscuo, um povo que era dado muito à imoralidade sexual. Eu coloco na apostila, na revista, no livro com certeza, que uma moça, quando se identificava moradora de Corinto, já era considerada, corria o risco de ser considerada uma prostituta. Tamanha era a fama da cidade na questão da imoralidade sexual. Então existia um grande perigo, tanto para os solteiros como também para os casados. Por isso, Paulo recomenda o casamento. Ele reconhece que as pessoas que têm disposição psicológica e fisiológica para ficar inativo com a sua capacidade sexual, então, desde que seja consciente e uma tomada de decisão coerente com a sua disposição, poderia ser tomada, não era errado. Mas ele recomenda, se não tem, então, que se case. Tanto os solteiros como os casais que não usassem dessa prática da abstinência sexual. Ele diz que é um sacrifício de tolo. Não vejo nenhuma necessidade para isso.
Lembro agora de uma irmã que uma vez conversou comigo e perguntou: pastor, eu vejo lá na Bíblia que dizia que o povo, quando ia fazer algum sacrifício, eles tinham que se abster da relação sexual com o esposo, com a esposa. E eu ouvi algumas pessoas ensinar que na ceia, na semana da ceia, não pode ter relacionamento sexual, porque pode contaminar e é pecado. Eu falei: mano, não tem nada disso, né? Você pode ter relação sexual qualquer dia, inclusive no dia da ceia. Não é isso que vai identificar como santidade ou não. O sexo é abençoado por Deus e quando está de comum acordo, deve ser praticado sem problema. Então, Paulo recomenda o casamento para que haja um relacionamento sexual e prazer de ambos. E Paulo aqui surpreende quando ele fala do tratamento igualitário entre o gênero. Ele diz que quem decide é o homem e a mulher, diferente do que geralmente era propagado na cultura da época e principalmente na cultura secular, ou seja, era o homem que tomava a decisão, a mulher não tinha opção para isso. Mas Paulo coloca aqui que os dois, eles irão tomar a decisão, então não é imposição de um sobre o outro, mas tanto o homem como a mulher participar da decisão, da abstenção ou não do relacionamento sexual. E quando ele fala que um tem o poder sobre o corpo do outro, aqui eu quero ressaltar alguns abusos. Às vezes pessoas utilizam esse texto para dizer: olha, você, entre o casal, um casal chegar no outro e dizer: não, você é obrigada, você tem, é meu direito, né? Então, na realidade, o relacionamento sexual, quando há essa obrigação, já algo está errado. Porque se alguém não quer ter o relacionamento sexual, pode ser por problemas físicos, que não é o caso que deve ser, né? Nesse sentido, mas talvez é um problema já de relacionamento. Então é melhor resolver esse problema de relacionamento do que obrigar. Em muitos casos vai até estupro dentro das quatro paredes do casal. Então existe a necessidade de respeito à dignidade das pessoas. Tem que ser algo voluntário e prazeroso. O sexo não é para ser algo obrigado. E daí perde todo o sentido, porque o sexo deve ser prazeroso e sem constrangimento, com respeito à dignidade um do outro. Aplicação prática. Jovem, você tem buscado saber se é o melhor a fazer antes de começar um namoro? Só para pensar na questão do namoro. Você tem pensado sobre isso ou vai só no embalo? Apesar do ser humano ser criado para procriar e ter prazer sexual, a Bíblia traz prescrições para o relacionamento sexual. Então não é porque o homem e a mulher foi criado para procriar e ter relacionamento sexual que é de qualquer jeito. Existem então as orientações na palavra de Deus. Considerações finais. O que nós vimos hoje nesta lição? O texto poético de Provérbios 5, 15 e 19 recomenda o prazer sexual compartilhado entre os cônjuges como prevenção contra a infidelidade. Em segundo lugar, nós vimos que a escolha do futuro cônjuge é uma das mais importantes decisões que o jovem precisa tomar. Por isso, cuidado nessa decisão. E a abstinência sexual deve ser evitada, a não ser por consenso dos cônjuges. Opção para ficar solteiro permanente somente para quem tem disposição psicológica e fisiológica para isso. De outra forma, é melhor casar do que abrasar-se, é a recomendação do apóstolo Paulo. Muito obrigado pela sua atenção, espero ter ajudado no estudo da sua aula e peço que você compartilhe na rede social esse vídeo, ajude a compartilhar e ajudar as demais pessoas também. Que Deus, na sua multiforme graça e misericórdia, continue abençoando você e a sua família. CPAD, a editora da Escola Dominical.